Olá, alunos! Estamos na nossa terceira semana de aulas, curso técnico em administração, disciplina de custos e orçamentos. Sou o professor Gilson. Nessa semana a gente vai estar trabalhando sobre métodos de custeio. A definição de custeio, de método de custeio. Segundo o professor Martins, custeio significa método de apropriação de custos. Ou seja, o método de custeio define quais os custos que devem fazer parte do custeio dos produtos e como esses custos serão apropriados. Portanto, cada método produzirá informações diferenciadas. É importante que ao escolher um método sejam considerados os objetivos a serem alcançados, a estrutura organizacional e as características da empresa. Existem basicamente dois métodos de custeio, o custeio variável e o custeio por absorção. O custeio variável é uma peça gerencial própria para tomar de decisão, fundamental para relatórios internos. O custeio por absorção, ele tem a vantagem de não ferir a legislação fiscal e os princípios fundamentais de contabilidade próprio para a geração de relatórios externos. Então, o método de custeio variável, ele é mais utilizado como uma ferramenta de tomada de decisão gerencial. Já o custeio por absorção é o custeio que é exigido pelo governo brasileiro. As empresas precisam adotar esse método de custeio para fazer os seus relatórios contábeis e apropriar todos os seus relatórios que devem ser entregues às autoridades, ao governo brasileiro. O custeio por absorção, ele consiste na apropriação de todos os custos incorridos no processo de fabricação mediante o rateio. Passam a integrar o valor contábil tanto os custos variáveis quanto os fixos, ou seja, o resultado do custo sofre influência direta do volume produzido. Então, para apurar o método de custeio por absorção, todos os custos entram nessa contabilização, tanto os fixos quanto os variáveis. As vantagens do custeio por absorção é que a fixação de preços de venda ela é mais real, atende à legislação fiscal, só é considerado custo a parcela dos materiais que são utilizados na produção e os estoques absorvem os demais gastos produtivos. As desvantagens desse método é que ele consiste principalmente na utilização dos rateios. A utilização do rateio é uma séria desvantagem na utilização desse processo, uma vez que, dependendo do critério, pode penalizar determinado produto e beneficiar outro. Como o critério de rateio ele é subjetivo, em alguns aspectos ele pode penalizar um produto, valorizar outro, não fazendo uma situação real do que acontece em relação ao devido custeio de cada produto. O custeio variável, como a gente já falou, ele é um método de custeio gerencial. Os custos fixos eles não são alocados aos produtos. O objetivo ele é gerencial, ou seja, tomar decisão, é apoio na tomada de decisões de curto prazo. A dificuldade com os custos indiretos é a forma de rateio, que na maioria das vezes ela é subjetiva. Falando do custeio por absorção, esse tipo de método ele consiste na apropriação de todos os custos de produção, fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos elaborados. Ou seja, todos os custos que são apropriados dentro da organização são alocados aos produtos. Os custos diretos são identificados e apropriados diretamente aos produtos, enquanto os indiretos são agregados aos produtos mediante rateio, que a gente já viu na aula da semana passada. Aqui tem um gráfico ilustrando como que é esse processo do custeio por absorção. Então, nós temos os custos indiretos, os custos diretos. Os custos diretos, eles já estão diretamente atrelados ao produto. Os indiretos são atrelados aos produtos mediante o rateio. Somando-se os indiretos com os diretos, nós temos o chamado CPV, que é o custo dos produtos vendidos, ou seja, é o custo total de cada produto. Então eu tenho o custo indireto rateado por cada produto, mais o direto desse produto, somando-se os dois eu obtenho o CPV ou o custo total. Também tem as despesas da empresa, que são todos aqueles gastos que não estão atrelados ao produto e que vão influenciar nos resultados, e as receitas de vendas.
Então vamos fazer um exemplo de um cálculo mostrando como que a gente desenvolve o custeio por absorção. Então imagine uma empresa que tem as seguintes informações: despesas financeiras, matéria-prima, uma série de gastos que totalizam R$1.025.000. Os custos diretos são demonstrados abaixo. Então a empresa tem 3 produtos, produto A, B, C, os custos diretos de matéria-prima, mão de obra e energia. Então o total de matéria-prima 350 mil, total de mão de obra direta 90 mil, total de energia elétrica 45 mil, um total de custos diretos de 485 mil. Aí o exemplo pede, supondo que foi vendido a produção total do produto A pelo valor de 350 mil, qual é o resultado final desse processo na empresa? Qual o valor final do estoque de produtos acabados? Então, o exercício está pedindo para a gente apurar o resultado dessa empresa mediante o custeio por absorção e também demonstrar como que ficam os estoques. Então, a solução começa por 3 passos. O primeiro passo é separar despesas e custos. Então, nós temos os custos diretos de matéria-prima, 350 mil, salário de pessoal, 90 mil, energia elétrica, 45 mil, um total de custos diretos, 485. Custos indiretos, salário de pessoal, energia elétrica, manutenção, administração, um total de 225 mil. E as despesas, um total de 315 mil, como exemplo, despesas financeiras, despesas de entrega, comissão, material de consumo, etc. Os custos diretos 485, os custos indiretos 225 mil, as despesas 315, que totaliza 1.025.000, como foi dado no início do exercício. Se a gente tirar as despesas dessa conta, deixando os custos diretos e os indiretos, a gente percebe um custo total de 710 mil, que é o CPV ou o custo total. Feito isso, o segundo passo é ratear os custos indiretos. Os custos indiretos são alocados ao valor de 225 mil e nós temos 3 produtos que nós precisamos dividir esse valor. O critério, nesse caso, é matéria-prima consumida. Então nós precisamos verificar e ver o valor da matéria-prima. Nesse caso, o total é 350 mil, produto A 75 mil, B 135 mil e C 140 mil. Como a gente vai ratear por esse critério, nós precisamos identificar o valor percentual de cada produto para se fazer o rateio. Como que a gente faz isso? A gente pega o valor de cada produto e divide-se pelo total de matéria-prima consumida. Fazendo 75 mil dividido por 350 para o produto A, eu obtenho o produto A tem uma participação de 21%. O produto B, 135 mil dividido por 350, 39%. O produto C, 140 mil dividido por 350 mil, 40%. Então, o rateio será feito na proporção de 21% para o produto A, 39% para o produto B, 40% para o produto C. Então, colocando já o rateio, então nós temos o custo indireto de 225 mil, rateados na proporção de 21%, 39% e 40%. Então, 21% vezes 225 mil, eu tenho que o produto A aloca o valor de 48.214. O produto B, 39% vezes 225 mil, 86.785. O produto C, 40% de 225 mil, 90 mil. Então, um quadro resumo de tudo que a gente fez até agora. Produto A, B, C, a matéria-prima de 350 mil, o valor percentual de cada produto, os custos indiretos que foram rateados e os custos diretos de cada produto. Se eu somar custos indiretos com custos diretos, eu acho o custo total, ou o CPV, que no caso do produto A, 163.214, produto B, 288.785, produto C, 258 mil. Bom, aí o exercício pede para calcular o resultado do produto A. Então, primeira coisa, receita de vendas. Então, ele fala que a produção foi vendida por 350 mil. Então, a receita de vendas, 350 mil. O CPV, que é o custo dos produtos vendidos, que é a soma do custo direto mais o custo indireto, 163.217.
Se eu fizer a conta, se eu tirar o CPV da receita de vendas, eu obtenho o valor de R$ 186.782,50, que é o lucro bruto. Tá? Então, o primeiro resultado que eu tenho nesse resultado, nesse exercício, tirando os custos diretos e indiretos das vendas. 186.782 é o lucro bruto. Alocando as despesas, 315 mil, se eu tirar 315 mil de 186 mil, eu tenho o resultado de 128.217 negativo. Então, a empresa teve um prejuízo de 128.217. Então, a empresa fabricou 3 produtos, A, B e C, vendeu toda a produção do produto A por 350 mil, os demais produtos ficaram em estoque. Então, o produto B gerou um estoque de 288.782,50, produto C um estoque de 258 mil. Então, resumindo, a empresa fabricou 3 produtos, A, B e C, vendeu toda a produção de A, e o produto B, 288 mil, ficou em estoque, o produto C, 258 mil, também ficou em estoque. Então, graficamente, né, voltando como que acontece o método de custeio por absorção, então nós tivemos o custos indiretos de 225 mil, que foram rateados para os 3 produtos pelo critério da mão de obra, produto A, produto B, produto C. Os custos diretos, 485 mil, as despesas, 315 mil, o CPV do produto A foi de 163.217, as receitas de 350 mil, quando eu tiro 350 mil de 163 e das despesas de 315, o resultado foi um prejuízo de 128 mil. Olá, caros alunos. Continuando a nossa terceira aula, semana 3, nós vamos desenvolver o exemplo de um cálculo de como que a gente faz o método de custeio por absorção. Então, nós tivemos nessa aula toda a teoria, toda a explanação dos custeios, dos métodos de custeio, e nós vamos mostrar agora para vocês como que a gente elabora o cálculo do custeio por absorção. Tá? Lembrando que tudo o que a gente vai estar desenvolvendo aqui na videoaula, vocês encontram num arquivo em PowerPoint que está lá no ambiente virtual, está lá no Moodle, ok? Então nós vamos usar a mesma empresa da semana 2, a empresa X, que é uma padaria que produz pão francês, rosca italiana e pão de forma. As informações são as mesmas, a gente está continuando a mesma empresa para que a gente tenha um sequenciamento nas informações, nos cálculos, para que vocês possam entender toda a metodologia do estudo dos custos. Então, a empresa vendeu 3.085 quilos de pão francês ao preço de R$ 15, 1.712 quilos de rosca italiana a R$ 18,70, 2.200 quilos de pão de forma a R$ 8,20. Os custos indiretos, materiais diretos, 4.550 para o pão francês, 2.150 para a rosca italiana, 4.650 pão de forma, e mão de obra direta, 6.046 pão francês, 2.975 rosca italiana, 4.005 pão de forma. Da mesma forma, os custos indiretos, aluguel 1.850, materiais diversos 252, depreciação 1.472, energia 4.730, outros 1.660. O diferencial nessa semana e nesse exemplo de cálculo pelos métodos de custeio é que entram as despesas. Então nós temos nesse exercício a alocação das despesas. As despesas dessa empresa, ela se divide em 3. As despesas comerciais, as despesas administrativas e as despesas financeiras. Vocês podem olhar que o total das despesas comerciais foi de 2.520, as despesas administrativas, o total foi de 5.544 e as despesas financeiras, o total de 1.600. Ok? Da mesma maneira, o exercício pede para que a gente apure o lucro da empresa, que a gente analise o faturamento, a gente analise os custos, as despesas e apure o lucro do resultado, apure o resultado final dessa empresa nesse momento. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer então é o cálculo do faturamento. Assim como nós fizemos na semana passada, o faturamento é feito pelas vendas multiplicado pelo preço unitário. Então nós vamos calcular o faturamento dos 3 produtos simplesmente multiplicando a quantidade vendida pelo preço de venda de cada produto. No caso do pão francês, quando eu multiplico 3.085 quilos por R$ 15, eu tenho o faturamento de 46.275. Da rosca italiana, 1.712 quilos a 18,70, o faturamento 32.014. E o pão de forma, 2.200 quilos, vendidos a 8,20, 18.040.
ao somar os 3 faturamentos dos produtos, a empresa toda faturou R$ 96.329,40. O segundo passo é partir para os custos, como a gente já fez. Então, os custos diretos, eu simplesmente somo materiais diretos com mão de obra direta, 4.550 com 6.040, o pão francês tem um custo direto de 10.596, rosca italiana tem um custo direto de 5.125, pão de forma um custo direto de 8.655, somando os 3 custos, custo direto total da empresa 24.376. Partindo para os custos indiretos, o primeiro passo, somar o valor de todos eles, então aluguel, materiais, depreciação, energia e outros, somando tudo, o total de custos indiretos, 9.964. Para que eu possa alocar, eu tenho que fazer o rateio. Nesse caso, o rateio adota o critério de faturamento. Então, como nós já fizemos a semana passada, o pão francês absorve 48% do rateio, dos custos indiretos, a rosca italiana 33,20%, o pão de forma 18,70%. Lembrando, como que a gente encontra essa porcentagem? O critério é faturamento, eu somo os 3 valores, tenho o total, eu divido cada valor de cada produto pelo total. Então, eu divido 46.275 por 96.329, dá 48%. 32.014 por 96, 33, 18.040, 18,70. Tá? Fazendo a alocação de 9.964 pelos valores percentuais, eu tenho 9.964 vezes 48%, então o custo indireto do pão francês 4.786, 9.964 vezes 33,2, 3.311, 9.964 vezes 218,70, 1.866. Então, até aqui a gente já tinha feito tudo na semana passada, na aula da semana 2. Só recapitulando para que vocês peguem o entendimento do exercício. O que entra de novo são as despesas, porque nesse momento, além da empresa ter custos diretos e indiretos, ela também tem despesas, né? E aqui surgem esses 3 tipos de despesas. Como que a gente aloca despesas? As despesas, elas possuem o mesmo critério do custo indireto. Então, eu tenho que adotar o sistema de rateio para as despesas. Então, eu vou pegar todas as despesas comerciais, administrativas e financeiras e vou ratear pela mesma forma que eu fiz com o custo indireto. Então, eu vou até aproveitar o quadro aqui, que eu já tenho o valor percentual de cada produto. Então, assim como nos custos indiretos, o pão francês ficou responsável por 48%, nas despesas ele também vai assumir 48%. Da mesma forma, a rosca italiana vai assumir 33,20% e o pão de forma 18,70%. O interessante é que eu tenho que fazer os 3 custos, as 3 despesas, desculpe, em separado. Então, despesa comercial, despesa administrativa e despesa financeira, eu tenho que separar as 3 contas, eu não posso somá-las. Então, eu tenho o total de despesas comerciais, 2.520, eu vou multiplicar por 48%, 1.211. 2.520 da despesa comercial, vezes 33,2%, 838. 2.520 vezes 18,7% do pão de forma, 472. Se eu somar os 3, tem que dar o mesmo valor, 2.520, que é o total de despesas comerciais. Fazendo do mesmo jeito para a despesa administrativa e financeira, 5.544 vezes 48%, 2.615, 5.544 vezes 33,20%, 1.809, 5.544 vezes 18,7%, 1.020, somando os 3, 5.544. E as despesas financeiras, 1.600 vezes 48%, 769, 1.600 vezes 33,20, 532, 1.600 vezes 18,70, 300, somando os 3, 1.600. Então, dessa maneira, eu peguei todas as despesas que a empresa oferiu nesse momento e eu dividi para os 3 produtos, ok? O engraçado desse processo de custeio, por absorção, é que eu tenho que encontrar o resultado final apropriando os custos diretos, os custos indiretos e as despesas. Então, eu tenho que usar esse quadro. Necessariamente eu tenho que usar esse quadro, dessa forma.
Tá? Isso aqui é uma exemplificação bem simples do demonstrativo do resultado do exercício que a gente falou lá na primeira semana, na primeira aula. Então, esse quadro é composto, primeira linha, a receita, segunda linha, custo dos produtos vendidos. A gente falou na primeira aula, né, na segunda aula também, custo dos produtos vendidos é o somatório do custo direto com o custo indireto, então é o custo total, ok? Lucro bruto, despesas administrativas, comerciais e financeiras que a gente fez o rateio e o resultado final, que é o lucro líquido. Então, essa primeira parte a gente já tinha feito nas outras semanas, né? A gente só vai compilar isso numa tabela para poder ficar fácil a visualização. Então a gente colocou os 3 produtos, vamos colocar a receita dos 3. A gente apurou aqui no começo do exercício, né? Pão francês, faturamento ou receita, 46.275, rosca italiana 32.014 e pão de forma 18.040. Então vem na linha da receita ou faturamento. O custo dos produtos vendidos é o somatório do custo direto com o custo indireto. Então eu vou pegar custo direto do pão francês, 10.596, mais o custo indireto do pão francês, 4.786. Somando os dois, 15.383. Vai lá no CPV. Do mesmo jeito para a rosca italiana, custo direto 5.125, eu somo com 3.311, 8.436. O pão de forma, 8.655 de custo direto, 1.866 de custo indireto, 10.521. Ok? Bom, eu tenho o faturamento e eu tenho o custo dos produtos vendidos, o próximo passo é apurar o lucro bruto. O lucro bruto nada mais é do que a subtração da receita pelo custo. Né? Então, 46 mil de receita menos 15 mil de custos totais, ou de CPV. Então, eu tenho um lucro bruto 30.892. No caso da rosca italiana, 32 mil de faturamento, menos 8.436 de CPV, 23.578. E o pão de forma, 18.040, menos 10.521 do CPV, lucro bruto, 7.519. Ok? Essa era a parte que a gente tinha feito até a aula 2. Nessa aula que entraram as despesas, então a gente aloca também as despesas para esse produto para poder apurar um resultado mais fiel. Então, desse lucro bruto, eu tenho que subtrair todas as despesas que eu apurei por meio do rateio. Então, despesa administrativa do pão francês, vem aqui, 2.615. Administrativa da rosca italiana, 1.809. Administrativa do pão de forma, 1.020. Comercial do pão francês, 1.211. Comercial da rosca italiana, 838. Comercial do pão de forma, 472. Financeira do pão francês, 769. Do pão de forma da rosca italiana, 532. Do pão de forma, 300. Quando eu faço o lucro bruto, menos despesa administrativa, menos despesa comercial, menos despesa financeira, o resultado é o lucro líquido. Nesse caso, 30 mil menos 2.615, menos 1.211, menos 769, 26.298. Rosca italiana, 23.578, menos 1.809, menos 838, menos 532, 20.399. 7.519, menos 1.020, menos 472, menos 300, 5.728. Então, dessa forma, a gente apura que todos os produtos deram lucro, né? Então, o maior lucro foi apurado pelo pão francês, depois a rosca italiana, depois o pão de forma. A empresa toda teve um lucro de 52.425, que é o somatório desses 3 lucros líquidos dos produtos. A gente consegue apurar que a empresa toda teve lucro, os 3 produtos foram lucrativos. Ok? Abraço.